Olá, graça e paz, tudo bem? Nós da RDA decidimos preparar uma sequência de vídeos que servirão para você como devocional nesses dias que antecedem o domingo de Páscoa. O vídeo de hoje tem o intuito de te relembrar a respeito da Sexta-feira da Paixão, um dia que nós, cristãos, celebramos a morte de Cristo por todos nós, o seu sacrifício vicário e a oportunidade de uma nova vida. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, narra toda essa história, e no palco dela, nesse cenário de intensa dor e indescritível amor, está Jesus, aquele que, por bondade e misericórdia, decidiu salvar a todos nós. Jesus resolveu vir como homem, assim, nasceu, cresceu, sofreu, padeceu e morreu por ordem de Pôncio Pilatos na cruz do Calvário. Jesus, enquanto viveu, teve um comportamento diferente dos líderes daquela época. E esse comportamento amistoso, amoroso e acolhedor gerou nas multidões euforia, alegria e expectativa de dias melhores. É bem verdade que, em contrapartida dessa alegria e desse sentimento tão piedoso das multidões, nós podemos ver também no texto os líderes religiosos da época mancomunados com os políticos, procurando matar, procurando liquidar o ministério de Jesus que tanto os incomodava. O caráter piedoso, amoroso, generoso de Jesus colocava em evidência um caráter abusivo, um caráter controlador e nada piedoso dos líderes daquela época. E apesar desse dia nos lembrar daquele cenário de dor, nós também precisamos avivar em nosso coração que Jesus não foi uma vítima, que Jesus foi um herói, que a sua caminhada até a cruz do Calvário não foi com os olhos de um derrotado, e sim com o espírito daquele que triunfaria sobre a morte. Jesus não foi pego de surpresa, todo o plano já estava feito e ele tinha por meta nos salvar, nos justificar e nos perdoar dos nossos pecados. O que nós precisamos lembrar é que a cruz não pegou Jesus de surpresa. A cruz não é o retrato de um plano falido ou um cenário de martírio, tristeza e dor. A cruz é o palco do triunfo de Jesus Cristo, que venceu a morte e nos salvou amorosamente, graciosamente, generosamente. É sempre bom lembrar, em especial nessa data, que Jesus não caminhou até o Gólgota com um olhar de derrotado, e sim com o espírito daquele que triunfaria sobre todos os males dessa vida, aquele que, como um bom herói, nos resgataria de toda a nossa condenação, de todo o nosso pecado e nos colocaria em paz com Deus. Se você é uma daquelas pessoas que encara o cenário da cruz com tristeza, lamento e choro, eu quero te encorajar a mudar a sua perspectiva. Olhe para aquele cenário como um tempo de vitória, como um tempo de glorificação, como um tempo de cumprimento das promessas de Deus. Jesus foi à cruz do Calvário, padeceu como padeceu e sofreu tudo que sofreu com o intuito, nos justificar de todo o mal. Então esse não é um cenário de dor, de tristeza, esse é um cenário que a vida vence a morte, esse é um cenário em que a bondade vence a maldade, em que a generosidade vence a crueldade, em que pecadores condenados são absolvidos, em que órfãos espirituais são adotados como filhos de um rei todo-poderoso. Eu quero te convidar, te encorajar a trocar todo esse olhar de tristeza, de lamento e choro por um olhar de alegria, de renovação de expectativa, de renovação de esperança. Afinal de contas, o próprio Deus encarnou como homem e resolveu nos salvar, e o cenário da cruz, o retrato da cruz do Calvário nos lembra disso e nos garante essa salvação. Troque a tristeza do seu coração pela alegria e expectativa dos dias que se seguirão. A cruz, o cenário da cruz, o sacrifício de Cristo Jesus, nos lembra pelo menos de 3 aspectos que não podem ser esquecidos nessa data: do seu perdão, da sua salvação e da sua adoção. Nós estávamos condenados e fomos perdoados. Nós estávamos distanciados e fomos atraídos para Deus em Cristo Jesus e através da sua obra da cruz. Nós estávamos órfãos espiritualmente falando e fomos adotados por um Deus amoroso, caridoso, generoso e acolhedor. Esses são apenas 3 dos maravilhosos efeitos que o sacrifício da cruz do Calvário produziu em nós, por nós e através de nós. Nós devemos manter no dia de hoje a nossa expectativa elevada. Afinal de contas, nós podemos folhear a Sagrada Escritura e ler ali que, por iniciativa própria, o próprio Deus veio à terra, sofreu por cada um de nós, para que nós fôssemos salvos, perdoados, acolhidos e passássemos a eternidade com Ele. Por isso, eu quero te relembrar, hoje não é dia de chorar, hoje é dia de se alegrar, hoje é dia de celebrar,
Hoje é dia de ter entusiasmo e alegria no coração. Apesar de todo o cenário caótico e triste que nós vemos relatado na Bíblia com relação ao cruz do Calvário, nós também podemos nos alegrar porque depois da sexta-feira vem o sábado e após o sábado vem o domingo. Nós já conhecemos o desfecho da história e ele é de paz e bênção para aqueles que servem ao Senhor e são chamados seus filhos. Louvado seja Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que era, que é e que sempre há de ser o Senhor da nossa alma e de toda a história. Lembre-se, sexta-feira da paixão é dia de celebrar aquilo que Jesus fez por cada um de nós, nos dando a oportunidade de uma nova vida e um recomeço. Deus te abençoe, em nome de Jesus.